mensagem de hoje de manhã. Vocês sabem que uma vez por mês nós nos reunimos pela manhã para tomarmos a ceia. E a ceia, ela tem tudo a ver com a grande obra da cruz, o maior evento da humanidade. Não existe nenhum espetáculo assistido pela humanidade que se iguala ao que aconteceu há 2000 anos atrás, onde o inocente morreu pelo culpado, onde o preço da redenção foi paga e nós, a humanidade, fomos redimidos, sendo comprados por bom preço. Eu falei bastante sobre essa questão de manhã e você poderá se inteirar melhor assistindo lá no nosso canal da Betel IMC. E eu quero dar continuidade, mas também ser generoso com você que não pôde vir e te trazer uma pequena introdução do que foi falado. A Bíblia nos mostra que, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, né? Isso também está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Em Romanos 8, 37 diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Efésios 1, 3 fala que todas as sortes de bênçãos já nos foram dadas em Cristo Jesus e estão reservadas nas regiões espirituais. Nós precisamos entender que a vida do crente que nasceu de novo, que não é apenas um religioso, mas de fato um filho de Deus, que tem a realidade da nova natureza, a realidade da nova existência operando nele, ele jamais vai lutar para vencer. Porque a fé do cristão não é em nada em relação às questões que Deus irá fazer, mas em tudo aquilo que Jesus já fez. Ele disse na cruz do Calvário, está consumado. Então nada, absolutamente nada do que Deus desejou fazer pela humanidade já não está feita. Nesse sentido, nós devemos aprender a fé como apropriação. E eu falei bastante pela manhã sobre essa questão, dando o exemplo. Quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador há mais de 5 anos atrás? Diga amém. Mais de 10 anos atrás? Diga amém. Mais de 20 anos atrás? Diga amém. Eu vou parar por aí para não revelar a tua idade, tá bom? Mas 20 anos atrás, em comparação a 2000 anos, é um tempo muito curto. Você não estava lá quando Jesus nasceu, você não estava lá quando Jesus Cristo viveu, você não estava lá quando Jesus Cristo morreu, você não estava lá quando Jesus ressuscitou, você não estava lá quando Ele ensinou por 40 dias a respeito do reino de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo. Você não estava lá quando os anjos declararam a respeito de Jesus, aquele que estava subindo ao céu e em breve voltaria. Você não estava lá quando Ele foi assentado à direita do Pai e recebeu um nome acima de todo nome. No entanto, se você crê em tudo isso, dê um brado de vitória aí. Aleluia! O que você fez? Você entrou numa obra consumada. Você acredita em algo que já está feito. Você não vai fazer Cristo morrer de novo só porque você o aceitou. Não, você entra em algo que já foi realizado. Esse mesmo princípio serve para todas as demais áreas de nossa vida. Pastor, você não sabe que o meu bisavô foi um amaldiçoado, o meu avô foi um amaldiçoado, o meu pai foi amaldiçoado e eu também sou amaldiçoado. Depende, se você não aceitou Cristo, é de fato, porque existe a maldição hereditária. Mas se você aceitou Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz que Ele se fez maldito por nós, sendo pendurado no madeiro, para que nós nos tornássemos o quê? Benditos, ou seja, em Cristo Jesus e em Cristo Jesus, você quebrou o poder da maldição na sua casa e na sua família. Glória a Deus, essa é a realidade da nova natureza. Você entra numa obra consumada. E isso lhe produz o quê? Esperança, te produz uma visão de futuro. Por que então que você vive esperando o dia em que a trombeta irá soar, em que nós vamos nos encontrar lá nos ares com aqueles que partiram antes de nós? Porque o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele é poderoso para cumprir todas as demais palavras que também proferiu a sua boca. E assim por diante. Por que é importante esse tipo de crença? Para que nós não fiquemos numa fé como que
Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai realizar? Será que Deus vai? Não existe esse será. A fé do cristão que trabalha em cima da obra consumada é: Deus já fez, consequentemente eu me aproprio. Deus já fez, consequentemente eu tomo posse. Deus já fez, consequentemente eu entro na herança que me assiste. A fé nesse contexto, ela é tomada por apropriação. Repita bem forte: apropriação. Não ouvi, apropriação. Se você não se apropriar, você vai ter problemas. E aqui eu vou terminar a minha introdução. Por quê? Porque em Cristo você tem posicionalmente uma vida plena. A obra de Cristo é consumada. Então, posicionalmente, você tem todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Posicionalmente, você já não é mais maldito, você é abençoado. Posicionalmente, você não é mais miserável, você é próspero. Posicionalmente, você é alegre. Posicionalmente, você está no reino de justiça. Posicionalmente, você está no reino de paz. Posicionalmente, você está no reino de alegria. Posicionalmente, você está na abundância da graça e no dom da justiça. Posicionalmente, aquele que veio para matar, roubar e destruir não tem mais acesso a você, porque agora você é pastoreado pelo bom pastor que te dá vida e vida em abundância. Posicionalmente, você tem esperança para o futuro, porque aquele que foi para o Pai, Ele também voltará para nos buscar e nos levar para estar com Ele eternamente. Posicionalmente você não é vitorioso, porque você vai fazer alguma coisa boa. Você já é vitorioso por aquele que nos amou, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, aplauda ao Senhor, aleluia! Essa é a sua posição em Cristo. No entanto, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Vivencialmente, alguns cristãos estão anos-luz de distância de viver essa vida plena. Agora, eu vou começar a duvidar da obra consumada, porque alguma pessoa negligente desse lado não vive ela? Não. Eu vou agora começar a duvidar de que não é desta forma, que a fé desta forma é exagerada, porque algumas pessoas são extremamente ignorantes em relação à sua herança? Não, de forma nenhuma. Eu não me nivelo pelas pessoas, eu me estabeleço no caráter de Deus. Porque o que é fé? Uma ação em obediência à palavra de Deus, confiando no caráter imutável do nosso Senhor. Aleluia! Não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que eu entendo em Deus, a partir da palavra revelada, ou seja, das Escrituras. Foi isso que eu falei de manhã. Nós precisamos de entendimento para podermos buscar e viver o melhor de Deus para as nossas vidas. E a partir de então, eu quero começar a dar continuidade à mensagem. Por que é importante você ter o fundamento correto? Repita comigo, por gentileza, igrejas. Fundamentos corretos, atitudes corretas. Fundamentos errados, atitudes erradas. Você não é e não faz nada além daquilo que você pensa. Tudo que está aí dentro de você, em termos de pensamentos, de entendimento, vai se manifestar na sua vida. Por exemplo, você é um carpinteiro. Por que você faz o que faz? Porque você tem entendimento das medidas. Você sabe ler uma planta. Então você pega um papel e a partir daquele papel, utilizando-se das ferramentas corretas e do material correto, você faz toda uma casa. Mas se lhe faltasse entendimento, mesmo tendo a planta, mesmo tendo as ferramentas, você não ia de nada a lugar nenhum, melhor dizendo. Assim é a vida. A obra é consumada. Mas se o meu entendimento em relação à obra de cruz é limitada, ao benefício que eu recebo gratuitamente de cruz não é entendida, eu não entro no desfrute. Você quer ver um texto interessante? Atos capítulo 19. Paulo, quando chega ali à igreja de Éfeso, pergunta para eles: por acaso vocês receberam o Espírito Santo quando se converteram? Eles disseram: de forma nenhuma, nem sequer ouvimos falar que haja o Espírito Santo. A partir de então daquele conceito errado, Paulo começa a instruí-los. E o que acontece? O texto nos revela. Eles chegaram ao entendimento. Do entendimento à experiência, da experiência à ministração. É o que o texto nos mostra em Atos capítulo 19.
Muitos de nós, queridos, estamos vivendo uma vida muito aquém do que Deus proporcionou para nós na cruz do Calvário, porque os fundamentos de nossas vidas estão totalmente equivocados. Vamos para Lucas 24, por exemplo. Você vai ver aqueles 2 discípulos ali indo para Emaús. Mas a palavra de Jesus é para que eles estivessem na Galiléia, não para Emaús. Por que uma direção tão contrária à ordem emitida? Simples, porque eles estavam governados pelo entendimento errado. Qual era o entendimento deles? Esse é o 3º dia que ele morreu. É fato que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas nós esperávamos que ele seria o restaurador político de Israel. Não tinha nada que ver. Jesus nunca quis semear esse conceito político no coração dos seus discípulos. O entendimento errado levou a atitudes erradas. Agora, para nós aqui, pastor, o que isso aplica em mim? Pois bem, eu estou no ministério há muitos anos e eu já vi pessoas assim: pastor, mas parece que Deus não me escuta. Eu falei, por que Deus não te escuta? Não, porque Deus não me escuta. Eu falei assim, mas por que Deus não te escuta? Mas Deus está vendo o meu sofrimento. Eu falo para a minha irmã, meu irmão, escute bem. Entre Deus está vendo o seu sofrimento e você está numa postura correta, são 2 universos separados. Totalmente separado. Isaías diz: apresente as tuas razões diante de Deus para que Ele possa te justificar. Aí alguma pessoa chega lá e fala: Deus me atende, por que eu vou te atender? Porque está doendo. Não, Deus não atende você só porque está doendo. Deus me atende por quê? Porque eu estou chorando. Tem até aquela música: vai chorando, geme, chora. Mas desde quando Deus vai te ouvir porque você está gemendo e chorando? Aliás, a Bíblia fala que tem pessoas que buscaram a Deus com lágrimas e não foram atendidas. E nós vamos criando uns ditos populares, um inconsciente coletivo, e não sei por que nós achamos que isso é doutrina. O que te faz se apresentar diante de Deus? A própria palavra dele. Simples, vamos pegar aqui o direito. O que faz um juiz olhar para você? Não é porque você é bonitinho. Não adianta você se apresentar diante do juiz, lá com terno, uma gravata, e com um discurso muito bem, ou com muitas lágrimas nos seus olhos, ou com muita encenação. Não, o juiz vai te olhar pela ótica da lei. A ótica da lei. E se você tiver um bom advogado que fará uma boa petição inicial, meu irmão, glória a Deus por sua vida. Agora, se você foi lá e economizou com o advogado, meu irmão, para você vai estar em tribulação. Por quê? Se a petição inicial não for muito bem elaborada, se ela não estiver muito bem estabelecida na lei, do direito, na jurisprudência, o que vai acontecer? Vai perder a causa. Então, na realidade, não é porque Deus não nos ama que Ele vai nos atender. Nós temos que entender que Deus honra a fé. A fé. E se a sua fé for equivocada, não tem como você se relacionar com Deus. Não lemos em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Amar, Deus ama o mundo, mas ser agradado, Deus será sempre pela fé. Aí algumas questões equivocadas aqui que a gente fala. Vamos lá. Não, eu ando por fé. Porque o que é fé para você? Fé é colocar o pé primeiro e depois Deus põe o chão. Que loucura é essa, meu amigo? Fé é você dar um salto no escuro e depois Deus põe... Isso não é fé, isso é tolice. Isso é tolice. Meu irmão, se um dia você ensinou alguém isso, se arrependa agora. Se arrependa agora, porque você ensinou errado. Você foi um mestre errado. A fé é fruto do entendimento que temos da obra consumada da cruz. Você não pode imaginar fé. Você não pode idealizar fé. Fé é uma ação em obediência à palavra de Deus. Repita comigo. Fé é uma ação. Mais forte. Fé é uma ação. Mais forte. Fé é uma ação. Não qualquer, não de qualquer jeito. Vamos lá. Fé é uma ação em obediência à palavra
de Deus. Então, o que faz com que Deus olhe a sua petição? Quando você ora a palavra, você chega para Deus, Deus diz, aqui está escrito na tua palavra, e então eu venho diante de ti, porque o Senhor mesmo disse que passariam os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. O Senhor está dizendo aqui na sua palavra, que os céus são mais altos do que a terra, e assim vem de lá a chuva e a neve, e ela cumpre a razão pela qual ela foi enviada. Da mesma forma será a palavra que saiu da sua boca, ela não voltará para ti vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. O relacionamento de Deus consigo mesmo é mediante a sua palavra. Pastor, me explica melhor isso. Vou lá. Quantos acham que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu filho como prova desse amor? Tem um brado de vitória aí. No entanto, se esse mundo amado por Deus não reconhecer a salvação única e exclusivamente por Jesus Cristo, o amor de Deus não poupará essa pessoa que negou a graça de ir para o inferno. Ninguém pode se fiar diante de Deus dizendo, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e por causa desse amor eu não vou para o inferno. Mentira! Atitudes erradas levam a ações erradas, melhor dizendo, fundamentos errados levam a atitudes erradas. Aí você diria, Deus é injusto mandar uma pessoa para o inferno. Na realidade, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai lá porque quer. Por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela recusa a graça. Por que ela vai para o inferno? Porque ela nega o padrão que Deus estabeleceu para a salvação. Todos quantos receberam, Ele dá o direito de ser filho de Deus. Aqueles que vieram a Ele, jamais Ele lançará fora. Esse é o caráter de Deus. Então, o que eu percebo no longo da minha caminhada, é que nós temos assim, algumas lendas urbanas, tidas como fé. Nós temos algumas lendas urbanas, tendo como voz de Deus. E para alcançarmos a maturidade cristã, precisamos em primeiro lugar, destruir essas lendas urbanas e nos voltar à palavra, e nos voltar ao que está escrito. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas eu gostaria de explicar esse princípio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, lá no livro de Mateus capítulo 13, versículo 19. Alguém pode abrir aí na sua Bíblia, Mateus 13, 19. Todos os que ouvem a palavra do reino, repita comigo, ouvir. Agora vem lá, e não a compreendem. Então deixa eu estabelecer um conceito aqui. Romanos 10, 17 diz, a fé vem por ouvir. Mas vamos entender o que Deus entende sobre ouvir. Redundância pedagógica. Vamos entender o que Deus entende sobre ouvir. Ouvir para Deus não significa escutar. Ouvir para Deus significa entender. Entender. Quando Jesus fala para os seus discípulos no barco, homens de pequena fé, Ele não está falando, chamando os irmãos de bully. Quem não entendeu, entende depois. Não vai entender? Eu vou explicar então para você rir. O que é bullying? Para pouca fé. Entendeu agora? Dá uma risada, criatura. Para agradar eu? Mas Jesus não está chamando os irmãos de bullying. Jesus está dizendo assim, ó, repita comigo, olha aqui, ó, presta atenção em mim. Homens com a alma pequena. É isso que Jesus está falando. Homens com a alma pequena, com a incapacidade de compreender. Isso é um homem de pequena fé. Vocês têm a alma muito pequena, estão muito atrofiados em vocês mesmos, muitos atrofiados nos seus próprios mundinhos, muito atrofiados nas suas próprias experiências. Vocês precisam alargar a sua alma. Jesus está falando isso. Esse é o sentido do original grego. Homens de alma pequena.
de incapacidade de compreensão. Ah, pastor, então quer dizer que a fé cristã é para os catedráticos e cientistas e homens dotados de conhecimento? Não, porque a própria Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito, dizendo: Senhor, te dou graças porque ocultasse essas coisas aos grandes e poderosos, mas revelasses aos pequeninos. Alguém pode dar um glória a Deus aqui, meus amados? O Evangelho, quando eu falo de conhecimento, não é apenas um conhecimento pedagógico, didático, onde você vai atrás da letra, porque o próprio Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu estou falando de um Evangelho revelado, onde a verdade de Deus não é mais uma verdade de um livro, mas é uma verdade para mim, verdade esta absoluta, que governa as minhas ações, que governa as minhas palavras, que governa a minha forma de ver a vida e viver através dessa verdade. É isso que eu chamo de conhecimento de Deus. Ele é tão forte, ele é tão intrínseco a mim, de que se eu for tentar separar a verdade de mim, eu morro. É isso que Deus espera do conhecimento que temos dele. Olha o que acontece então. Não a compreendendo, vem quem? O maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. Por acaso alguém já viu gente aqui que está nos últimos 30 anos extremamente adicto de cultos, viciado em cultos? Quando ele fica 3 dias sem ir no culto, está tremedeiro assim, ó, porque ele está com abstinência de culto. Mas você conversa com ele, ele parece que passou os últimos 30 anos da sua vida num vácuo. Não conhece um versículo da Bíblia, não conhece um conceito do versículo da Bíblia. Eu fico pensando, meu Deus do céu, onde nós vamos parar dessa forma? A obra consumada já está estabelecida. Não há demônios, não há situação, não há reinos, não há nada que possa abalar isso. No entanto, isso é posicional. A vivência depende do conhecimento revelado. Não é por acaso que o apóstolo Paulo sempre orava: Pai, abra os olhos do entendimento deles. Pai, dê a eles espírito de revelação e sabedoria. Pai, mostra para eles a altura, a largura, a profundidade. Pai, mostra a eles a herança que eles têm nos santos. Paulo orava intensamente dizendo: dê a eles espírito de revelação, dê a eles espírito de sabedoria. Para o quê? Compreenderem. Não é por acaso que o apóstolo Paulo dizia: se o evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a glória do evangelho. Eu estou orando por você, que o espírito de revelação entre no seu coração, que os olhos do seu entendimento sejam abertos e que a verdade de Deus sejam tão claras, sejam tão evidentes no seu espírito, que você vai se apropriar delas e nada e ninguém vai roubar mais de você. Se você crê, dê um glória a Deus por isso. Agora, veja o versículo 23 do mesmo texto de Mateus, ali quando fala da parábola do semeador. Alguém ouvindo a palavra do reino, olha só, e aí entende, o que acontece? Esse dá fruto, 30, 60 e 100 por um. Qual que é o segredo? Ouvir e entender. Ouvir e entender. Diga comigo: ouvir significa entender. Nós só podemos caminhar do que nós chamamos da obra consumada quando você para e se debruça para entender o que significa isso. Tudo começa com a pessoa de Cristo. Você não está vivendo o cristianismo da Betel. A Betel prega Jesus Cristo. A Betel prega o evangelho de Jesus Cristo. Você tem a Betel como uma família espiritual, um lugar para pertencer, um lugar para ser chamado de seu, onde você pode ser amado independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida, porque nós tentamos amar incondicionalmente aqui, mas não é o evangelho
da Betel. É o evangelho de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Que interessante isso. Se você pega ali o livro de Mateus, você vai perceber agora que os discípulos são arguidos. Ali no mesmo capítulo 16. E Jesus pergunta assim: quem diz os homens ser o Filho do Homem? A partir do 13. 16, 13. Quem diz ser os filhos do homem? Aí disseram: não, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é alguns dos apóstolos, dos profetas. Aí, você pergunta para eles, Jesus pergunta para eles: ei, será que isso é verdade? Estou aqui parafraseando. Aí Pedro se levanta: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebe bem aqui. Nós temos duas grandes declarações. Uma declaração que não tem nada a ver com a identidade de Jesus. E uma outra declaração que tudo que ver com a identidade de Jesus. Em qual delas Jesus fundamenta o seu discurso? Na primeira ou na segunda declaração? Segunda. Por quê? Jesus nem perdeu tempo com a primeira. A minha pergunta para nós aqui: nós adoramos a Jesus, concorda comigo ou não? Como que você vai cair na mesma sentença que caiu a mulher samaritana quando Jesus falou ali em João? Vocês adoram quem não conhecem. Porque vamos cair no mesmo erro que os atenienses caíram quando lá no Areópago construíram o altar para o Deus desconhecido. Por que nós vamos cair no mesmo erro de se reunir como os irmãos de Éfeso, nem sequer saber sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo? Não precisamos, porque o conhecimento de Deus está na sua palavra. E quanto mais eu mergulho no conhecimento da palavra, e mais permito que o Espírito da verdade tome conta de mim, entre no meu coração, você vai ouvir então o que Jesus falou: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em cima do discurso de Pedro, não do discurso equivocado das pessoas. Então a igreja de Cristo, ela não se fundamenta em mais nada senão única e exclusivamente em Cristo e na sua obra. E aqui entra um conceito. A igreja, meus irmãos, a igreja gloriosa, a igreja que Cristo estabeleceu, não a nossa aqui. Deixa eu explicar com mais calma, daqui a pouco eu entro mais profundo aqui. A igreja gloriosa não tem como de ser derrotada, porque ela já foi constituída em vitória. Quando é que Cristo estabeleceu a sua igreja? Quando ele nasceu? Não. Ele poderia ter sido morto. Os pais dele tiveram que fugir para o Egito. Ainda bem que o Espírito de revelação protegeu a criança. Eles fugiram para o Egito. Foi durante a sua vida? Não, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Ele poderia ter pecado. Como ter pecado? Jesus foi um homem normal como você. Eu acredite ou não, Jesus ia ao banheiro. A gente nunca pensa sobre isso, né? Curiosidade. Quem já pensou que Jesus no banheiro aqui? Uma pessoa. Tinha que ser você, Miriam. Só você pensa nessas coisas. Eu também penso, para ser solidário a você. Quem está comigo aqui? Humano, ele poderia ter errado, falhado. Consequentemente, a igreja não poderia mais ser estabelecida ali. Mas a Bíblia fala que ele andou sem pecar. Jesus estabeleceu a sua igreja quando morreu? Não, porque ele poderia ter ficado na morte, se o Deus, o Pai, não tivesse ressuscitado ele de lá. Quando é que Jesus, então, estabeleceu a sua igreja? Quando ressuscitou? Também não. Quando é que Jesus estabeleceu a sua igreja? Quando ele subiu aos céus, se assentou à direita do Pai, ele foi dado um nome acima de todo nome, acima de principado,
principados e potestades. Ali ele estabeleceu a sua igreja. Então a igreja não está aqui para vencer, a igreja está aqui para tornar conhecido a vitória da cruz. A igreja está aqui para tornar conhecido o que Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa pedra fundamental, a nossa pedra angular, aquele que a morte não pôde detê-lo, aquele que tem o nome acima de todo nome, o maná que caiu do céu, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o pão da vida, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o vencedor invicto. Jesus é mais do que vitorioso, e a sua igreja também é, porque ele é cabeça da igreja. Você consegue imaginar a cabeça vitoriosa e o corpo derrotado? Não tem como, são entendimentos errados. Pastor, mas por que a igreja não está andando em vitória? Espera um pouquinho. De que igreja você está falando? Da igreja local? Aí vai cair na mesma questão da individual que eu preguei. Posicionalmente nós somos vitoriosos. Mas se a igreja aqui, local, ao invés de se reunir para o bem, se reúne para o mal, como está escrito em 1 Coríntios 11, se a igreja local aqui não se reúne para obedecer os mandamentos, para cada um viver o seu próprio mundinho em nome de Jesus, se a igreja local se reúne para devorarmos uns aos outros e não andarmos em amor, ajudando as pessoas a andar em vitória contra o pecado e não condenando elas quando elas erram, ajudando elas a serem amadas e restauradas no padrão de Deus e não jogando elas no lixo quando elas cometem uma falha, se nós não aprendermos aqui a fluirmos nos dons do Espírito Santo e nos 5 dons ministeriais, se nós não aprendermos aqui a andarmos fundamentados na palavra, querido, a igreja vitoriosa continuará vitoriosa, mas infelizmente essa igreja local vai ser um fracasso. Porque nós somos a igreja que edificamos. E agora a pergunta é, em que revelação edificamos a igreja que estamos edificando? Humanista? Um clube social? Ou uma igreja que expressa a revelação que tem recebido da pessoa de Jesus Cristo? O entendimento da obra consumada da cruz, o entendimento de que nós somos mais do que vitoriosos, o entendimento de que nele podemos todas as coisas, o entendimento de que ele é Emmanuel, o Deus presente, nunca nos deixará sozinho, o entendimento de que nós, nele, podemos operar tudo aquilo que ele deseja que nós operemos. Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus aqui? Então, extremamente determinante. Por quê? Se você pega Atos capítulo 4, versículo 11, eu vou dando os textos aqui e você vai lendo aí comigo. O que mostra? Cristo, o fundamento. Cristo é o quê? A pedra angular. Sabe o que era a pedra angular? Era a pedra que a partir dele, toda a construção era edificada. Era a pedra que tinha um esquadro, que a casa não ficava assim, igual algumas que a gente vê aqui quando você vai assentar o piso. Começa aqui e termina lá. Dá uma raiva disso. Alguém já foi colocar piso e viu isso aqui? Aí você tem que colocar um pedacinho de piso, a casa fica horrorosa. Dá vontade de fazer outra parede ali. Não. A pedra angular. Ele determinava como a obra seria. Se você pega ali o texto de Efésios capítulo 2, versículo 20. Ele é o fundamento. Nós estamos fundamentados em Cristo. Debaixo dos fundamentos dos apóstolos e profetas. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ele é o fundamento. Então a igreja não se fundamenta em homens mortais, carnais, que podem recorrentemente cair nos seus pecados. A igreja de Cristo está fundamentada na obra consumada de Cristo. E apesar de nós, ele ainda continua mais do que vitorioso. Essa é uma grande verdade. Muito do que nós vivemos é fruto do que entendemos. Você é a expressão do seu entendimento. Você é a expressão daquilo que você compreendeu. E aqui, nós temos que entender alguma coisa interessante. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante. Esse texto é extremamente importante para nós começarmos a fechar essa mensagem. Depois eu vou dar sequência a essa série aqui.
2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diante diz assim: porque embora andando na carne, quem anda na carne, diga amém. Ô pastor, não ando na carne não, eu vivo na carne. Tá bom, você vive na carne, né? Tá lá. Mas não anda segundo a carne, ou seja, não milita segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para fazer o quê? Destruir sofismas, fortalezas, e anulando toda a altivez. E anulando todos os sofismas. Vamos lá, segue adiante. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Por que isso? Porque levando todo pensamento em obediência a Cristo. Eu quero te ensinar uma coisa que eu já tenho ensinado. E eu estou chovendo no molhado, porque faz bem chover no molhado. Você só planta onde você sabe que chove. Escute bem. Você tem exercido o poder de pensar no que você está pensando? Ou você simplesmente pensa e só porque você pensa, você admite que é verdade? Você tem pensado no que você está sentindo? Porque pensamentos geram sentimentos. Se você está sentindo raiva, é porque você está pensando de alguém que te fez raiva, criatura. Se você está sentindo amargurado, é porque você está pensando na ferida que te causaram. Sentimentos não existem à parte de pensamentos. Então não valorize os seus sentimentos, mas questione os seus pensamentos. Não simplesmente admita como verdade os seus pensamentos, mas questione os seus pensamentos em Cristo. Ele é a verdade. E tomar cativo tudo isso é um primeiro exercício de transformação da vida, de você realmente começar a preparar você internamente, no seu homem interior, para desfrutar de todo o benefício que já te assiste gratuitamente. Jesus não te cobrou nada, Jesus não vai te exigir nada. A única coisa que Ele diz, a chave para acessar isso, a chave para entrar nesta herança, a chave para você desfrutar é a fé. Fé é o conhecimento revelado da palavra de Deus. Agora, por que é tão difícil? Vamos cá, vamos humanizar um pouco a mensagem aqui, está muito angelical. Por quê? Irmãos, quem aqui já foi surpreendido num pensamento que você, quando o analisou, viu que você estava chamando Jesus de Genésio? Levanta a mão aí. 1, 2, se Jesus voltar agora, vocês não vão para o céu. Eu vou dar uma chance de vocês se arrependerem aí. Quem um dia, quando a revelação veio, a verdade de Deus veio, falou, meu Deus, você quase clamou por Ave Maria. Meu Deus, estou pensando nisso. Ah! Quem já, levanto a mão aqui, irmãos, 1 milhão de vezes. E é pior que eu sou ensinador. E depois para reparar e sair de novo. Misericórdia, eu falei isso. Deu um calafrio na espinha assim. Vamos lá, eu já pensei assim, já pensou? Agora, qual que é o grande problema? Quando você vai tomar cativo em obediência os pensamentos a Cristo, a gente tem um problema sério. Qual que é? É você mudar comportamento a partir de mudança de entendimento. Então você nunca muda comportamento se você não mudar entendimento. Mas essa transição de você mudar a mente e a mente transformada, mudar comportamento, a gente trabalha com os vícios. Preste atenção aqui, vício. Por que é mais fácil você permanecer num hábito destrutivo? Porque a recompensa é imediata. Atos destrutivos, você tem a recompensa ali. Você come o doce e foi divino isso. Ai, acho que foi os anjos que fizeram esse doce. Meu Deus do céu. Aí você vai e tal, tem aquele hábito do procrastinador. O que é o procrastinador? Aquele que deixa para amanhã as coisas. Aí ele tem a responsabilidade de comer no cérebro dele. Ele, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho tempo, vou deixar para amanhã. Imediatamente ele despressuriza. Vou deixar para amanhã. Sempre os hábitos ruins promovem
promovem resultados imediatos. Mas vamos fazer o contrário. Vou deixar de comer doce. A primeira coisa que você recebe é o quê? É a vontade de comer doce. Que parece que aumenta quando você fala que não pode. Foi por isso que Eva caiu. Se Deus não tivesse falado para ela não comer, ela ia passar por lá e não ia dar nada. Alguém está entendendo aqui ou não? Vou fazer uma brincadeira, tá? Tudo que não pode parece que fica mais difícil. Aí já começa a dar crise. Não posso comer doce, eu não posso comer doce, eu não posso comer doce, eu não posso comer doce. Eu não posso comer doce. Só que daí você resolve, não vou comer doce. Aí você pensa que emagrece 50 libras da noite para o dia. Aí passa uma semana, está com as mesmas libras. Passa 2 meses, está com as mesmas libras. O que acontece? Você não recebe a recompensa imediata, você desiste. Porque a recompensa das mudanças de um hábito ruim para um hábito bom sempre vem depois, nunca imediato. Se você ler lá depois a parábola do semeador, lá em Mateus 13, você vai observar que algumas pessoas receberam a palavra e como não de imediato desfrutaram do benefício, eles logo desistiram ali na frente. Nós precisamos mudar a nossa forma de agir, primeiramente mudando o nosso pensamento e entender que vai ter um processo do pensamento para o comportamento e você tem que se manter firme, tomando cativo, tomando cativo, tomando cativo, tomando cativo. Toda vez que vier o espírito de autossabotagem, toma cativo. Toda vez que vier o maligno acendendo as setas incendiadas, toma cativo. Toda vez que vierem situações externas, toma cativo. Por quê? Porque você tem um firme fundamento. Qual é o firme fundamento? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, ele cumprirá. Deus não tem nele sombra de variação. Então, se você permanecer na verdade de Deus, a Bíblia diz em Pedro, também em Tiago, que a seu tempo, diga comigo, a seu tempo, não ouvi, a seu tempo, ele vai cumprir o que falou. Esta é a questão, tirar agora a mentalidade imediatista. É mais ou menos um camarada que quando ouviu uma pregação como essa, fala assim, espera um pouquinho, Deus. A sua palavra diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É verdade? Deus falou, é verdade, está escrito, é verdade. Então Deus, se 1000 anos é como um dia, o Senhor não pode adiantar esses 1000 anos para mim, para hoje? Deus falou assim, posso. Você pode esperar 1 minuto? Alguém entendeu aqui ou não? Essa questão entre o Cronos e o Kairos não é fácil para nós. Essa questão humana que envolve o divino, essa questão comportamental que vai se desdobrar a partir do entendimento, é que nós muitas vezes, por anularmos esta realidade, se torna o instrumento sabotador do nosso projeto de vida. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes, inúmeras vezes. Você pega casais, uma vida de se ferir um ao outro por uma eternidade. Se ferindo, se machucando, se ferindo, se machucando. Aí depois entra a revelação em casa, que a mulher deve respeitar o marido, e o marido respeitado deve amar a mulher. Aí a ordem do amor e respeito estabelece dentro de casa. Só que daí eles querem a mudança no dia seguinte. Ei, criatura, você não é um jumento, você é um ser humano. Pensa, pensa, pensa. Você feriu por 10 anos a sua esposa, você feriu por 10 anos o seu marido, e só porque a revelação entrou agora, vai mudar da noite para o dia. Dê tempo. Constrói em cima desta revelação nova. Continue, mulher, respeitando o seu marido. Não desrespeite mais ele, ande na revelação. Mulher, ame o seu marido, mesmo diante de todas as ofensas já servidas. A prática contínua, você tomando cativo todo pensamento depressivo, todo pensamento de derrota, todo pensamento passado, você vai governando isso pela verdade da obra consumada. A seu tempo, você tem seu lar restaurado. Você tem a sua vida restaurada. É assim que funciona.
Agora, se falta revelação, se falta entendimento, não tem como, não vai construir nada. É difícil. E assim a gente constrói todos os aspectos de nossa vida. Nós precisamos parar para pensar: quem é Cristo para mim? Qual a vida que eu tenho em Cristo? O que eu tenho como direito de ser filho de Deus? E nós concluímos da forma como eu concluí de manhã. O verdadeiro cristão, ele não trabalha para ser vitorioso. Não deveria ser assim. Se você pega Deuteronômio, a Bíblia fala que todas as bênçãos te alcançarão quando você entrar na cidade ou no campo, saindo ou entrando do campo, saindo ou entrando da cidade, as bênçãos viriam e te alcançariam. Então, no mínimo, nós estamos sendo ignorantes em relação à palavra. Se eu estou correndo atrás da bênção, é porque eu não li a Bíblia. É o contrário, é a bênção que tem que correr atrás de mim. Abraão, ele não era abençoado pelo espaço geográfico que ele estava. Ele abençoava todos os espaços geográficos que estavam. Porque Deus só se tu uma bênção. Não vai procurar um lugar abençoado. Alguém está comigo aqui ou não? Uma questão de entendimento. O cristão genuíno, aquele que não está vivendo a ilusão da religião, ele entende a sua paternidade, ele entende a sua filiação e, consequentemente, entende a sua herança, que é fundamentada na obra consumada de Cristo. Não é uma questão de performance, é de entendimento. Não é uma questão de mérito, porque não é por obras, mas sim por fé. Você se fundamenta nisso, e esse entendimento vai mudando o comportamento. Qual que é? Eu não vou lutar para vencer, mas eu vou agir em fé para não permitir que nada daquilo que sou, nada daquilo que tenho, nada daquilo que posso seja roubado da minha vida. Então o cristão não luta para vencer, a guerra dele é para que ninguém roube o que lhe foi dado por herança. Ele já é mais do que vitorioso. Vamos terminar pelo versículo que nós começamos. Romanos 8:37. Abra lá, falou. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, em nome de Jesus. Romanos 8:37, o ministério de música. Subam todos aqui em nome de Jesus. Olha o que está escrito. Eu queria que todas as mulheres lessem isso bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte, mulheres. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, os homens agora, vamos lá. Vamos lá, vai lá, mais forte, homens, vamos lá. Ele vai colocar no texto lá, e eu quero que você entenda, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que o entendimento estabelece um princípio de fé extraordinário. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então não adianta vir a morte, não vai abalar a minha crença. Não adianta vir a vida, e nem anjos, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada e ninguém me removerá da crença que eu tenho em Cristo Jesus.